Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Estamos aqui mais uma vez tentando dar um pouco de alegria para vocês nesse dia chuvoso aqui onde eu estou, mas deve estar, não sei como é que deve estar aí. Bom, só dando continuidade àquela aula que a gente começou sobre compactação de solo, e só reintroduzir, né, que a gente tem que fazer a utilização das máquinas hoje, isso é claro, né, a gente precisa, quanto mais eficiente a gente se torna, mais produtivo a gente fica, né? Então a ideia é que você utilize o maquinário de uma maneira que você consiga evitar que também você cause consequências ruins para o solo que você utiliza, né? Então vamos dar continuidade àquela aula da semana passada, né? Então assim, eu tinha parado justamente nisso, nessa questão de como os rodados, né, influenciam de forma direta, né? Como eu falei na aula passada também, quanto maior for a área de contato, né, entre o solo e o rodado, menor você vai ter menos você vai ter compactação no solo, porque você divide, né? Você vai dividir o peso, né? Que é a energia, né? Exatamente num ponto só, ou num ponto que tenha uma área pequena. Logo, quanto menor for o pneu, ou seja, a sua área de contato com o solo, provavelmente maior será a sua compactação. Para vocês terem uma ideia, formiga compacta o solo. A patinha da formiga ela é bem pequena, né? Então, sobre o peso da formiga é quase que insignificante, mas sobre uma patinha daquela ali, você tem uma influência ali. Milhares e milhares de formigas transitando por um mesmo local, tanto que vocês já devem ter visto alguma vez, que é o que a gente chama de carreiro, né? Eu acho que eu até já mostrei para vocês também em aula, né? O que é um carreiro de formiga. Então, aquela passagem constante sobre aquele mesmo local, uma patinha que é bem pequena, milhões de patinhas passando todo o tempo, aquilo ali pode sim causar compactação também, beleza? Bom, então esse aqui como eu falei para vocês também, esse aqui é um trator filipado, né, que tem três pneus, né, em cada eixo desses aqui. E aí ele é justamente para trabalhar, para evitar também a compactação, que ele aí vai dividir bastante o peso do trator, e além disso, para trabalhar também tem um poder de tração também um pouco maior, né? Então esse tipo de trator tem essas duas conotações aí, tanto para trabalhar em áreas que necessitam de uma tração maior, um implemento que vai exigir um pouco mais de energia, e aí precisa de uma tração maior, e também para evitar a compactação. Isso acaba evitando também a compactação, beleza? Bom, aí que eu falei o exemplo que eu falei para vocês, né? Você constantemente passando no local, você acaba criando um ponto em que a água vai concentrar ali. Então, se tiver uma declividade ali envolvida, ela vai começar a cavar as laterais, é como se fosse um rio que estivesse correndo e tivesse o que a gente chama de assoreamento. E aí isso vai se prolongando, aumentando cada vez mais e se tornando até um problema dentro de algumas fazendas, se você não tiver mecanismos, né, de controle dessa compactação do solo. O que a gente pode pensar, se é compactação, professor, por que vai erodir? Justamente porque ele dá um caminho à água para que a água corra e a partir daí comece a cavar, a provocar um suco, né, de erosão nessa área, certo? Bom, aí é um exemplo, né, vamos dizer ali é o começo, né, você está num lugar onde compactou, onde sempre passa ali, então
olha o que acontece. Então dá uma chuva, isso aí depois já do plantio, aí você já tem a sequência do problema, depois de você ter compactado aquela zona. E no futuro, numa coisa extrema, pode se tornar uma vossoroca, como vocês estão vendo aí, né? Bom, outra coisa que a erosão provoca, isso muito relacionado com a nossa irrigação, é a diminuição do CAD, né? Vamos dizer, o que acontece? Como eu tenho uma compactação do solo, eu tenho uma diminuição da água que eu vou dentro desse solo, tá, que eu vou comportar, né? Se eu tenho então uma compactação, esse percentual, essa quantidade é diminuída, né? Então a gente já viu, até já teve aula prática disso, que vamos dizer, a gente entendendo bem, né, que quando eu tenho uma compactação, é como se fosse uma esponja que eu estivesse apertando ela, que eu deixo ela no estado natural e deixo ela apertada. Quando eu deixo ela apertada, eu vou diminuir essa área, esse volume que eu tenho disponível para a água. Então, logicamente que eles ficam diminuídos. Então, a compactação ela vai provocar esse efeito negativo, né? Então, existe uma diminuição. O CAD é justamente a unidade em massa, a unidade em volume do θPMT e o θCC, né, a diferença entre eles, e a capacidade de água disponível ela fica reduzida quando eu tenho um elemento de compactação. Isso para solos arenosos e solos argilosos funciona de forma um pouco diferente, mas também acontece a perda da capacidade de água disponível. Bom, aqui é um exemplo, né, de como é que as raízes se distribuem numa zona onde tem uma certa compactação. Você vê isso aqui em cima tem uma certa compactação, né, do solo, e você tem uma redução, né, nessa área, que vocês podem ver que não tem tantas raízes, mas é furada essa barreira, aí a planta consegue se desenvolver, as raízes da planta conseguem se desenvolver. Bom, efeitos nos atributos físicos do solo, né? A compactação dos solos, o peso das máquinas e equipamentos, né? Esse é um efeito, né, que provoca a compactação. Corte e arraste de ferramentas de preparo, soleira, pé de grade, isso é uma coisa que vocês vão ouvir bastante. Então, a compactação do pé de grade, né? Isso é um efeito que você, ao longo do tempo, você vai passando o implemento do mesmo jeito, da mesma forma, no mesmo lugar, e aí acaba você compactando aquela zona, porque você, na verdade, você está fazendo bem o solo, você acaba de alguma forma provocando um problema, que é justamente essa compactação. O uso do mesmo equipamento de preparo várias vezes consecutivas, praticamente que eu já falei, na mesma profundidade e na mesma intensidade de mobilização. Ah, professor, e aí, depois que compactou, o que a gente faz? O que geralmente é feito é o que a gente chama de operação de subsolar. A gente tem essa zona aqui, ó, onde se concentra o adensamento do solo, a compactação, e a gente vem com a haste, certo? Nessa profundidade, às vezes essa compactação se dá numa zona um pouco mais profunda, então depende muito da zona onde se concentra essa compactação. Então, quando eu tenho, por exemplo, geralmente 20 centímetros, então às vezes um escarificador resolve o problema, não precisa subsolar. Eu tenho essa camada que ela tem que ser quebrada de alguma forma para melhorar justamente a entrada da raiz nessa quebrar a estrutura. Se ela está firme aqui, se ela está firme, eu não consigo, a raiz não consegue penetrar. Se eu quebro, aí ela consegue já penetrar nessa zona do perfil do solo, certo? Então, beleza. Bom, nesse caso aqui, os efeitos da compactação, né? O que acontece? Há uma maior resistência à penetração das raízes,
menor volume de solo explorado pelo sistema radicular, ou seja, as raízes elas não conseguem se desenvolver logo, né, porque ela não consegue se desenvolver, a área que ela vai ter, o volume de solo que ela vai aproveitar é muito menor do que um perfil que esteja descompactado, né? Eu vou ter uma restrição ali, é como se eu estivesse colocando a planta dentro de um vaso, né? Então eu vou ter uma seção ali que vai ser restrita. Existe uma maior susceptibilidade das culturas ao estresse hídrico, justamente porque eu já falei antes com relação à redução da capacidade de água disponível, né, justamente por não ter dentro do volume de solo, não ter espaço suficiente para a água ser armazenada, né. Menor infiltração, e aí o que acontece? Eu tenho uma menor infiltração e tenho um maior escorrimento superficial. A água não entra no perfil do solo, ela vai embora e aí não fica armazenada, ela se perde, né? Ela vai ser perdida, ela não vai entrar no reservatório, que é justamente o solo. Existe uma maior drenagem, uma menor drenagem interna. O que quer dizer isso? A menor drenagem interna é justamente dentro do solo, essa água infiltrar e descer para as camadas mais inferiores e depois, se for o caso, por ascensão capilar, que é o que a gente fala, né, por diferença superficial, ela também ficar disponível para e uma maior pressão de retenção de água, ou seja, a energia que a planta vai ter, né, vai necessitar para retirar essa água do solo vai ser bem maior, certo? Eu vou ter uma condição em que a planta ela vai necessitar de maior energia para retirar aquela água do solo, justamente quando o solo está compactado, eu ter menor condição, a energia que a planta necessita para retirar a água do solo vai ser bem maior. Bom, efeitos da compactação, mas efeitos que eu falei também, já falei do escorrimento superficial, que pode ocorrer, risco de erosão, eu já comentei também, né, que pode acontecer, você está passando sempre pelo mesmo local. O exemplo que eu dei aqui da minha rua, aqui na minha rua, a rua não é asfaltada, então os carros passam pelo mesmo local sempre, pelo mesmo local. Isso provoca uma compactação específica naquele local e a água vai procurar esse local que teoricamente está mais compacto ou mais baixo, né? Causando aquele suco, e aquele suco a passagem da água, dependendo do volume de chuva que passa, ele vai cavando as laterais desse suco e aí consequentemente provocando a erosão. Uma menor aeração do solo também, né, diminuiu também, de novo, diminuindo os volumes, os vazios do solo, por conta da compactação, logicamente também vai ter uma menor quantidade de ar dentro desse solo. Tendo a menor quantidade de ar nesse solo, a gente tem também um problema em que a gente não tem um equilíbrio. Eu falei para vocês também lá em irrigação que a gente tem que ter um equilíbrio, só tem que estar equilibrado, tem que estar, quando a gente fala do solo na capacidade de campo, a gente está falando justamente de um solo em equilíbrio. A gente não está tendo um excesso de água nem pouca água. A gente tem uma quantidade onde tem ar, tem solo, tem água, tem tudo em equilíbrio ali para a planta se desenvolver. Então, quando a gente não tem algum desses componentes, aí fica ruim. Menor atividade biológica, porque vamos dizer que eu tenho uma minhoca e essa minhoca está batendo cabeça numa área que está compactada. Então ela não vai andar por ali, ela vai procurar um outro local onde tem uma capacidade melhor para ela se deslocar dentro do perfil do solo. Então, solos compactados ela tendem a ter também uma menor atividade biológica, né? Uma menor produtividade, né? Com certeza, se eu não tenho tudo isso aí que eu falei para trás, provavelmente eu vou ter uma menor produtividade. E também, logicamente, um maior consumo energético, porque a planta vai estar debilitada naquele ponto ali,
e se ela está debilitada naquele ponto ali, às vezes eu vou ter que colocar mais adubo, porque a planta não está respondendo às condições a uma condição que normalmente ela estaria produtiva. Então, às vezes eu tenho um consumo energético, um consumo não só da planta, ela vai necessitar de mais energia, de mais nutrientes, e aí pode ser que eu precise adubar mais essa planta para que ela tenha uma produção um pouco mais equilibrada. Bom, aí é também só um gráfico, uma tabela para a gente ver também, né, com relacionando densidade com crescimento. Acho que até já mostrei para vocês. Por exemplo, também você encontra a compactação, né? Então você tem uma área restrita aqui, né, e você tem uma diminuição, né, da expansão, onde não tem, né, isso aqui provavelmente foi subsolado, e aí você tem, nesse ponto aqui, você tem uma entrada das raízes, mas nas laterais você vê uma pouca incidência de raízes. Então, quanto maior for a densidade desse solo, menor também vai ser o crescimento das raízes nesse local. Aqui tem um exemplo, né, que acontece também, a redução da macroporosidade, né, você vê o caminhãozinho passando aí, ele vai passando várias vezes, né, vamos dizer que são plantios de cana, se eu tiver várias vezes ele passando aqui, eu vou diminuir, eu vou acomodar, é como se eu tivesse, quando você pega, está colocando lá no pote de açúcar, ou no potezinho, ou no, sei lá, de leite, não sei se vocês, como é que faz, vocês dão uma batidinha, eles vão se acomodando e vai afundando. Então o caminhão vai fazendo isso, só que ele vai passando várias vezes e diminui, né? Vamos dizer que o solo esteja com as partículas um pouco mais distribuídas de uma maneira em que eu tenho os espaços, né? E aí quando eu passo, eu vou realocando essas partículas de uma maneira em que eu tenho uma diminuição dos espaços entre eles, e logo eu tenho um adensamento, eu tenho uma compactação ali, e aí dificulta justamente a entrada de ar e de água nesses espaços. Eu perco espaços vazios, e aí eu não consigo nem reter água e nem muito menos ter ar dentro desse solo. Muito bem, então assim, a concentração de 80% de solo radicular, né, então assim, nessa zona, né, de 0 a 35, né, eu tenho 80% da concentração do sistema radicular, né? Então a concentração e a concentração dos nutrientes também, e dessa forma essa zona é muito importante para o desenvolvimento de qualquer planta, né? Então eu tenho, principalmente no que a gente está falando de plantas com o sistema radicular fasciculado, né, que tem uma grande concentração de raízes finas e tudo mais. Então é importante que essa zona não seja compactada. Então eu tenho também o que a gente chama de confinamento das raízes, né? Então eu tenho uma resistência do solo, né? Então é como se eu estivesse achatando aquilo ali, como se eu estivesse colocando dentro de um perfil de solo, a planta estivesse ainda assim como se estivesse num vaso. Então ela não consegue se desenvolver. Por mais que você cuide de uma planta dentro de um vaso, ela nunca vai ser a mesma planta diretamente no solo, né? Se você for criar uma mangueira dentro do vaso, você vai ver que a mangueira vai ter uma hora que ela vai estourar o vaso, a não ser que você vá podando e você faça com que ela fique nanica, fique uma planta, um bonsai, como a gente fala, algumas pessoas gostam, né? Existem várias plantas que você pode, através de poda, você pode deixar ela pequenininha sempre. Então essas plantas, elas estão plantadas no solo, só que não se desenvolvem porque estão com as raízes enclausuradas ali dentro de um perfil de compactação, que aí restringe muito e deixam elas com uma menor produtividade, né? Isso é o problema principal que vai acontecer, né? Bom, fatores que influenciam a compactação, então, por exemplo,
o teor de água, né? Quando eu tenho um teor de água, um teor de água significativo no solo, existe uma compactabilidade relacionada ao estado de umidade do solo no momento do tráfego e do preparo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho água no sistema, no perfil do solo, eu, de certa forma, eu tenho uma propensão maior a compactar. A exemplo que eu dei lá no outro vídeo, que quando eu estou com o solo molhado, você vê que existe uma depressão maior, né? Tem um afundamento maior do solo, quando eu estou com o solo úmido, né? Então, a ausência, né, de água no solo, o solo mais seco, eu tenho uma compactação menor ou ausência de compactação. No ponto de Sazão, né, que é friabilidade máxima, a agregação do solo, aí já tem uma, como é que eu posso dizer, já tem uma propensão, quando eu tenho o solo já tem uma umidade média, então nesse momento aí o solo já se torna um componente agregador. Quando eu estou com o solo úmido realmente, ele tem plasticidade, é o momento em que ele vai ter uma maior propensão à coesão, ou seja, o ajuntamento dessas partículas. Quando eu tenho um ajuntamento, é como se, por exemplo, eu estivesse fazendo, na época que a gente trabalhou com construções rurais, quando a gente molha o barro, você vai pegar, vai mexer com o barro, e aí você vai moldar ele vai endurecer e ele vai ficar compacto. Então, quando o solo está úmido, essa condição é a condição ideal para que ele seja compactado, certo? Então, há que se ter muito cuidado e o trânsito de máquinas, até na época que tem chuva, o ideal é que você não tenha quando esteja trabalhando nessa época com chuva, ou solo muito úmido, porque aí você está diretamente você está influenciando na compactação do solo. Se você tiver que transitar muito dentro do talhão, dentro da área de produção, da área de plantio, da área de preparo, então você pode estar, de certa forma, compactando esse solo. O ideal é que você tenha deixa um tempo o solo secar um pouco para você conseguir trabalhar de maneira mais fácil. Logicamente que solo seco também você não consegue trabalhar, existem determinadas operações que você não faz com solo seco, né? A própria gradagem, se você tiver um solo que tem que seja um pouco mais argiloso, você não consegue trabalhar com ele sendo argiloso e o solo estando seco. Você precisa de uma certa umidade para você conseguir quebrar a estrutura do solo e você poder diminuir a quantidade de torrões que existem ali, se você for trabalhar com ele seco, certo? Bom, então as relações no solo seco eu tenho dureza, solo úmido eu tenho friabilidade, solo molhado eu tenho plasticidade e solo muito molhado eu tenho, o solo se torna pegajoso. Então vamos dizer, desse momento para cá, coesão e adesão. Coesão é quando eu tenho a proximidade das partículas, a adesão é quando as partículas se unem, né? Então, esse gradiente aqui mostra o que acontece quando você tem as diferentes situações em que o solo apresenta umidades diferentes. Bom, então aqui quando eu trabalhei com isso aqui, eu estou mostrando como se estivesse trabalhando com uma umidade inadequada, né? O solo muito úmido, então eu entrei aqui, né? E aí o que provocou? Provocou essa camadazinha aqui de compactação. Quanto maior for a umidade do solo em determinado momento, o que vai acontecer que em determinadas situações eu vou provocar uma compactação desse solo e aí diminuição da ação das raízes nesse perfil. Bom, aí com relação à textura, né, tipo de solo, né, o solo argiloso ele tem maior coesão, maior resistência à mobilização, preparo em menor teor de água,
aí eu tenho uma plasticidade. Solos com B textural não devem ser subsolados, certo? Então, solos que têm esse horizonte B textural, eles não podem ser subsolados, ou seja, essa textura, né, vamos dizer assim, quando eu tenho solos argilosos, os solos argilosos eles são mais complicados de se mexer, tanto com relação vamos dizer, ele está úmido e ele estando seco, porque nessa situação eles estando seco, e quando você vai trabalhar com ele, ele forma torrões. Quando ele está úmido, quando você vai trabalhar com ele, ele vai estar susceptível à compactação. Então, dessa forma, é importante que vocês tenham um equilíbrio aí, vocês não deixam o solo tão úmido e que tem uma plasticidade muito grande para que ele possa vir a se compactar. Teor de matéria orgânica. O teor de matéria orgânica é uma maravilha, né? Quando você tem um solo com alto teor de matéria orgânica, você tem uma maior resistência à compactação, uma menor densidade do solo, uma maior retenção de umidade e uma menor resistência à penetração reticular. Então é uma maravilha, né? O ideal então é que a gente sempre tenha solos onde a gente consiga ter um percentual de matéria orgânica alto, e aí a gente consegue ter todo esse conjunto de fatores bons para que não haja compactação. Então, por isso, muitos hoje em dia no Brasil é referência, né? Você trabalha com um sistema de preparo do solo em plantio direto, né? Direto na palha, que aí tem muita matéria orgânica ali, e aquela matéria orgânica, entre outras coisas, favorece todos esses aspectos que estão aí descritos nesse slide aqui. Com baixos teores de matéria orgânica, maior facilidade de compactação e maior densidade do solo e maior tenacidade, ou seja, ele se une de uma maneira em que fica mais difícil você quebrar aquela estrutura. E é isso por hoje, né? Eu espero que tenha sido tão comprido, vamos dizer quanto tempo que ficou, né? Não sei, peraí, 27 minutos, não tem jeito não. Então, o que aconteceu? Opa, peraí, tomara que eu não tenha perdido isso. Então, era hoje por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima aula. E hoje ainda tem aula de irrigação também, viu? Um grande abraço.